Bem-vindos ao nosso canal Bíblia! Em um minuto, fala tanto dos filhos de Adão e Eva, mas silencia sobre suas filhas? O livro de Gênesis diz que o primeiro casal teve filhos e filhas, e mesmo assim, só 3 nomes são registrados: Caim, Abel e Sete. Mas se havia filhas, por que seus nomes desapareceram? Por que o silêncio? Teriam elas sido esquecidas ou deliberadamente apagadas da história sagrada? Prepare-se, porque o que você vai descobrir pode abalar sua visão sobre a origem da humanidade. Vamos revelar registros antigos, livros excluídos e conexões espirituais que poucos ousam investigar. Você vai entender por que essas mulheres foram invisibilizadas e por que seu papel foi muito mais crucial do que parece. E se você ama os mistérios da Bíblia, comente agora. Quero aprender mais sobre a Bíblia. Mas cuidado, o que vem a seguir pode mudar tudo. A Bíblia é clara. Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Está escrito em Gênesis 5:4. E foram os dias de Adão. Depois que gerou há 800 anos, e gerou filhos e filhas. Mas nenhum nome feminino é citado. Nenhum. Apenas Caim, Abel e Sete são mencionados diretamente. Isso não parece estranho? Como a humanidade teria crescido se não houvesse mulheres para gerar descendentes? Elas existiram. Elas estavam lá, mas foram apagadas do relato. Por quê? Esse silêncio grita. Gênesis detalha nomes, idades e genealogias com precisão, mas ignora completamente as filhas de Adão e Eva. É como se elas nunca tivessem existido, mas sabemos que existiram. Então, quem eram essas mulheres misteriosas? Alguns estudiosos acreditam que as filhas de Adão e Eva teriam sido as esposas de Caim e Sete. Afinal, de onde mais viriam as mulheres para dar continuidade à linhagem humana? Mas isso levanta questões perturbadoras sobre incesto e a diversidade genética da humanidade primitiva. Será que Deus permitiria tal união entre irmãos? Textos antigos excluídos do cânone bíblico oferecem algumas pistas intrigantes. O livro de Jubileus, considerado canônico pela Igreja Ortodoxa Etíope, menciona nomes de algumas das filhas de Adão e Eva. A1, por exemplo, é citada como a esposa de Caim. A Azura teria se casado com Sete. Esses nomes, apagados da Bíblia que conhecemos, sobreviveram em outras tradições. Mas por que essas mulheres foram silenciadas na narrativa oficial? Alguns argumentam que se trata de um reflexo da sociedade patriarcal da época, onde as mulheres eram vistas como propriedade e não como indivíduos dignos de menção. Outros sugerem que pode haver um significado mais profundo, talvez até místico, por trás desse silêncio. Herdados diretamente de sua mãe, a primeira mulher criada por Deus. Essas habilidades poderiam incluir a capacidade de comunicação com o divino, cura ou até mesmo manipulação da realidade. Algumas tradições esotéricas vão ainda mais longe, sugerindo que as filhas de Adão e Eva não eram totalmente humanas. Resultado da união entre o divino e o terreno. Essa natureza dual poderia explicar por que foram omitidas dos registros oficiais. Talvez fossem consideradas perigosas demais para serem lembradas. O silêncio sobre essas mulheres também levanta questões sobre o papel feminino na criação e na queda da humanidade. Eva é frequentemente retratada como a responsável pela expulsão do Éden. Mas e suas filhas? Que papel teriam desempenhado na formação das primeiras sociedades humanas? Alguns textos gnósticos sugerem que as filhas de Eva possuíam uma sabedoria superior, um entendimento mais profundo da natureza da realidade. Essa sabedoria teria sido passada de mãe para filha, formando uma linhagem secreta de conhecimento que sobreviveu através dos milênios. Será que ainda existem descendentes dessas mulheres misteriosas entre nós? A ausência dessas mulheres na narrativa bíblica também nos faz questionar o que mais pode ter sido omitido ou alterado ao longo do tempo. Quantas outras histórias, quantos outros nomes e feitos foram apagados
da história sagrada. E por quê? Quem decidiu o que deveria ser lembrado e o que deveria ser esquecido? Alguns estudiosos argumentam que a omissão das filhas de Adão e Eva faz parte de um padrão maior de supressão do feminino nas tradições religiosas. Desde deusas antigas que foram rebaixadas a demônios, até profetisas, cujas palavras foram atribuídas a homens. A história da espiritualidade humana é marcada por esse silenciamento sistemático. Mas e se esse silêncio não for um apagamento, mas uma proteção? Há quem defenda que os nomes e histórias dessas mulheres foram deliberadamente ocultados para preservar um conhecimento secreto. Uma sabedoria antiga que não deveria cair em mãos erradas. Seriam as filhas de Adão e Eva as guardiãs de mistérios que transcendem nossa compreensão atual? A busca por respostas sobre as filhas de Adão e Eva nos leva a questionar não apenas a história bíblica, mas nossa própria origem como espécie. Se essas mulheres foram tão importantes a ponto de serem apagadas da história, que outros segredos sobre nossa criação ainda estão ocultos? Que verdades fundamentais sobre nossa natureza e propósito ainda aguardam para serem descobertas? Alguns pesquisadores sugerem que as filhas de Adão e Eva representam aspectos arquetípicos da psique humana, personificações de qualidades e potenciais que todos carregamos dentro de nós. Nessa perspectiva, o silêncio sobre elas seria um convite para olharmos para dentro, para explorarmos as partes esquecidas e silenciadas de nós mesmos. À medida que avançamos em nossa compreensão da genética e da evolução humana, surgem novas perguntas sobre nossas origens. Estudos de DNA mitocondrial apontam para uma Eva mitocondrial, uma ancestral comum a todos os seres humanos vivos hoje. Seria essa Eva a mesma do Gênesis? E suas filhas, teriam elas deixado marcas em nosso código genético que ainda não compreendemos totalmente? O mistério das filhas de Adão e Eva nos convida a olhar além do texto literal, a buscar significados mais profundos nas entrelinhas da história sagrada. Ele nos desafia a questionar nossas crenças, a explorar novas possibilidades e a reconhecer o papel fundamental das mulheres na formação de nossa espiritualidade e cultura. Talvez o verdadeiro legado dessas mulheres esquecidas não esteja em seus nomes ou histórias específicas, mas no poder transformador de suas existências silenciadas. Elas nos lembram que há sempre mais na história do que aquilo que é contado, que o silêncio pode ser tão eloquente quanto as palavras, e que as verdades mais profundas muitas vezes se escondem nas sombras do não dito. À medida que continuamos a desvendar os mistérios de nossa origem, talvez um dia possamos recuperar as vozes perdidas dessas primeiras filhas da humanidade. Até lá, seu silêncio permanece como um convite constante à reflexão, à busca e à redescoberta de aspectos esquecidos de nossa própria natureza. E você, o que acha? Será que as filhas de Adão e Eva foram realmente as esposas de Caim e Sete? Ou há mais nessa história do que podemos imaginar? O mistério continua convidando-nos a explorar, questionar e buscar respostas além do que está escrito. Afinal, às vezes, é no silêncio que encontramos as verdades mais profundas sobre nós mesmos e sobre o universo que habitamos.